Enquanto isso, você já pode abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis que temos estudado, no capítulo 38. Muito tem se falado nos últimos dias de um possível avivamento que tem acontecido em uma cidade dos Estados Unidos, numa universidade, em Asbury. Alguns são mais céticos e querem averiguar pelo que veem, pelo que podem provar, se aquilo que está acontecendo é genuíno, se de fato há um avivamento naquele local. Outros são do time que não se faz isso com movimentos espirituais. De qualquer forma, os avivamentos eles são marcados por profundos encontros com Deus por meio de sua palavra. Quando nós somos encontrados por Deus, nós conseguimos perceber melhor quem Ele é, a sua santidade, a sua pureza. Isso é posto em contraste com a nossa natureza. Nós somos pecadores e falhos. Mas, ao vermos a palavra, nós também temos uma profunda certeza do Evangelho que nos alcançou. Apesar de vermos quem Deus é, apesar de quem somos, nós temos a certeza de que Cristo morreu por nós. Isso provoca mudanças em nós. Sem querer ser um chato, mas na minha humilde opinião, acho que é difícil avaliar o que está acontecendo porque nós não temos como prever o futuro. Os avivamentos, eles também provocam mudanças a partir daqueles que são avivados em suas sociedades. Nós não temos como saber o que eles causarão, que efeitos poderão ser vistos no futuro. Uma outra coisa que eu também penso é que momentos marcantes que nos transformam profundamente, muitas vezes não tem um encontro marcado. Muitas vezes é quando menos esperamos, na verdade. Nós não precisamos marcar um culto de avivamento na próxima sexta-feira aqui na igreja. Deus não atende necessariamente à nossa agenda. Além disso, quando olhamos para as Escrituras, quando vemos homens de Deus na história, você pode se lembrar, por exemplo, do apóstolo Paulo. A sua vida foi transformada quando ele menos imaginava. Lembre-se de Jacó, que há pouco tempo, no livro de Gênesis, lutou com o próprio Deus e teve sua vida transformada. Me parece que é o que está para acontecer no texto que nós estudaremos hoje com Judá, a partir dos eventos que nós veremos, a sua vida está prestes a ser transformada. Vamos ler os versos 25 e 26 para entender melhor o que eu quero dizer. Quando estava sendo levada para fora, Tamar mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertencem este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Vamos orar? Senhor, nós queremos te rogar pelo teu auxílio nesse momento. Nós queremos te pedir pela tua presença, Senhor. Sabemos que é o Senhor quem fala por meio da tua palavra. Não sou eu, Tiago. Não é nenhum dos que sobem aqui a este púlpito.
quando pregamos com fidelidade as Escrituras, o Senhor fala aos nossos corações. Por isso nós te pedimos, nessa manhã, fala aos nossos corações e nos transforma pela Tua palavra, Senhor. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Nesse capítulo nós seremos apresentados, como vocês já podem ver um pouco, com a terrível história de Judá. Somos apresentados de cara a um homem que é pecador. Moisés está fazendo isso de propósito. Se ele já tinha fracassado no último capítulo como filho e como irmão, nós veremos que nesse capítulo ele vai fracassar como pai e como sogro. O capítulo 38, porém, ele pode parecer um parêntese na última seção do livro de Gênesis. Se você olhar para o capítulo de trás, o 37, e olhar para os restantes, você vai ver que José é o protagonista nesse final de livro. Isso pode te levar à conclusão equivocada de que você poderia simplesmente pular esse capítulo sem grandes prejuízos, como nós geralmente fazemos com as genealogias. Mas como eu já adiantei, esse é um equívoco. Essa porção não é uma simples sequência cronológica que tem por objetivo nos informar apenas. Esse capítulo não está aqui para nos mostrar as curiosidades do Antigo Oriente, como uma espécie de History Channel. Não. Há uma importante mensagem nesse texto para a qual nós devemos atentar. Para isso, nós precisamos enxergar os capítulos 37 e 38 como uma unidade introdutória à seção final do livro de Gênesis. Você ouviu na semana passada do pastor Renan, a partir do capítulo 37, os sonhos de Deus não poderão ser frustrados. No capítulo 38, há um reforço dessa mesma ideia. Que ideia é essa? Deus salvará o seu povo. O plano da redenção está em curso. Deus não foi pego de surpresa. Ele salvará o seu povo. Você pode se perguntar, como é que José foi ao Egito nas circunstâncias que foi? Já que ele tinha que ir para o Egito, por que teve que ser desse jeito? Talvez você se pergunte ao ler esse texto, por que Judá está na Bíblia como um importante líder do povo de Deus? Meus irmãos, a resposta é mais uma vez, Deus não precisa improvisar. Deus não foi pego de surpresa com os acontecimentos, com os pecados dos irmãos de José, com os pecados de Judá neste capítulo. O que nos surpreende não é o fato de saber que Deus salvará o seu povo. O que é mais importante é que podemos perceber a partir deste capítulo que, apesar e em alguns momentos, através dos pecados, Deus salvará o seu povo. Para isso, nós vamos olhar para esse texto, inicialmente do versículo 1 a 11. Nessa seção estão os conflitos de Judá e dos seus filhos. Antes de mais nada, Moisés está aqui nos situando no tempo e no espaço. Se você olhar o último verso do capítulo 37, nós vamos ser informados que por esse tempo, lembra que Jacó estava recusando ser consolado pelos seus filhos e José já tinha sido vendido aos ismaelitas. Por esse tempo, ele já foi vendido à casa de Potifar no Egito. O verso 1, ele também nos coloca no tempo e no espaço aqui, nos informando que, por esta época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Bem, ele deixou a sua família. E pense comigo, imagine o que Judá enfrentou no seio de sua família. Imagine como deve ter sido difícil enfrentar o favoritismo do pai em relação a um dos seus irmãos durante toda a sua vida. Imagine como deve ter sido difícil ser desprezado pelo seu pai a partir da fraude de morte do seu irmão. Me parece que é plenamente aceitável que Judá quisesse
dar uma espécie de reset na sua vida. Bem, eu vou deixar minha família e vou começar uma nova vida. O problema, segundo um comentarista, Ian Duguid, é que Judá não estava apenas voltando-se contra a sua família, mas contra Deus e suas promessas. A imersão de Judá entre os cananeus foi exatamente o que Abraão e Isaac temiam que acontecesse na sua família. Depois de deixá-la, Judá rapidamente se emaranhou com o culto falso, na maldade pessoal e em diversos males sociais. A questão é, como é que isso influenciará na família de Judá? Sobre isso, sobre o começo dessa família, nós somos informados no verso 2. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho chamado Selá. Tudo começou com uma simples mudança. Essa mudança resultou em trabalho novo. De repente, Judá tem amigos novos. E de repente também, ele se apaixona por uma mulher que talvez nem conhecesse bem, com quem tem filhos e se casa. Os verbos traduzidos na NVI por encontrou e casou, no original são literalmente viu e tomou. E segundo um outro comentarista, Bruce Waltke, a conjunção dos dois verbos implicam aqui em desejo carnal. Em resumo, o que Moisés quer nos comunicar é que Judá também era um homem que tinha dificuldade em dominar seus impulsos sexuais, como ficará ainda mais claro versos adiante. Mas este não é o único problema de Judá, meus irmãos. Veja, não sei se você notou, mas ele deu nome apenas ao primeiro filho, o que nos dá uma pista de que Judá foi um pai omisso. Mas como se não bastasse a sua omissão, ele também erra ao agir. Não sei se é melhor ele ficar quieto ou fazer alguma coisa. Porque o texto nos diz, no verso 6, que Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Muito provavelmente, meus irmãos, esta é uma canaanita. Assim como a mulher que Judá escolheu para si era uma canaanita, assim ele também erra com o seu filho. Ele erra duas vezes, consigo mesmo e com a sua descendência. Agora, daqui por diante, o que já parecia ruim piora e piora muito. O texto ainda nos informa, verso 7, que o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Esta, sim, é uma tradução bem literal. A ideia é essa mesmo. Outras versões dirão que Deus tirou a vida de E nós sabemos que em toda e qualquer situação é o próprio Deus quem dá e tira a vida. Mas o que Moisés quer nos comunicar é que Deus derramou juízo amaldiçoando Nós não sabemos quais foram os seus pecados, porque eles não são mencionados aqui no texto. Mas nós podemos presumir de que eles feriram gravemente o Senhor. Ele chegou ao limite da sua paciência e o matou. Na sequência, o autor, inspirado entre os versos 8 e 10, vai dizer: Então Judá disse a Onã: Case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. É cada texto que o pastor Renan me pede para pregar, que é até difícil comentar, né? Mas a obrigação, para começar, a obrigação de cunhado também era conhecida como levirato. Essa era uma lei
comum a povos antigos no Oriente Próximo, que tinha como objetivo, meus irmãos, não deixar um homem sem descendência, além de socorrer as viúvas sem deixá-las sem descendência e para que elas não estivessem fadadas à pobreza. Mas o problema aqui é que Onã, ele também foi reprovado, mas não por qualquer coisa. Onã foi reprovado pelos detalhes do texto por causa da sua ambição. Ele enxergou nessa situação uma oportunidade para deixar o seu irmão sem descendência e assim ter benefícios como primogênito. Ele não somente fez isso, se negou a dar uma descendência ao seu irmão, mas o texto também nos mostra que ele abusou da mulher do seu irmão. Já que ele não queria dar uma descendência, ele poderia simplesmente se abster de ter relações sexuais com ela. Mas não é o que ele faz. Ele abusa de Tamar. Por isso, o texto nos diz que assim como o Senhor fez com Er, também fez com Onã. Ele o matou. Judá, nós chegamos à conclusão, falhou gravemente na criação dos seus filhos. Mas um grande problema é, será que ele percebe? O texto continua nos dizendo, no verso 11. Disse então Judá à sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça. Isso porque ele temia que ele viesse a morrer, como seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai. Meus irmãos, Judá já anda distante do Senhor há bastante tempo. Ele está distante do povo de Deus também, perdido em seus pecados. Ele está afundado e o pior é que ele não consegue ter um diagnóstico preciso. Para ele a culpa não é dos seus filhos, um problema de pais. Para ele o problema é a sua nora, Tamar. É como se ela fosse uma viúva amaldiçoada. Quem se casa com ela morre. Este é o resultado, meus irmãos, de andar longe do Senhor. Rapidamente Judá se assimilou e se tornou parecido com os cananeus. Isso aqui é misticismo. Temendo perder o seu último filho, porque não temos como duvidar de que ele também era injusto, assim como seus irmãos, ele acaba tentando enganar a sua nora. A questão é, por quanto tempo ele conseguiria manter essa farsa? Aliás, como foi que Judá chegou a esse ponto? Quando nós lemos esses relatos, nós podemos pensar, tudo aconteceu muito rápido, foi de repente. Mas nós sabemos que não é assim que geralmente funcionam as coisas. Segundo estudiosos, inclusive, esse período que está compreendido entre os versos 1 e 11 pode ter demorado aproximadamente 20 anos. E geralmente é assim mesmo. Nós não nos afundamos no pecado de uma vez. O mais comum é que seja pouco a pouco, passo a passo, concessão a concessão, exceção a exceção. E assim nós vamos cavando o poço de lama no qual nós nos encontramos. Nós nos acostumamos com a sujeira, nós nos acostumamos com o mau cheiro, nós paramos de sentir as dores das feridas, até que passamos a viver achando que esse é o padrão de vida. Começa cruzando um sinal vermelho e de repente você acha que todo sinal vermelho é para ser cruzado. Pais, eu sei que eu sou novo nesse negócio e por isso eu quero falar a vocês, a mim mesmo, com humildade e respeito. Mas nós temos uma das tarefas mais árduas da vida cristã, que é lapidar os nossos filhos, forjá-los, ensinar a palavra do Senhor, ensinar o caminho em que deve andar. Isso não é nada fácil. Aliás, se fosse fácil,
o texto de Deuteronômio não nos diria que nós deveríamos inculcar as palavras do Senhor nos nossos filhos. A tarefa é realmente árdua. E eu já percebi isso, meus irmãos. Minha filha não chegou nem a 3 anos. E eu já cheguei à conclusão de que isso é difícil mesmo. Quando nós saímos do culto, aos domingos, nós temos o costume de, quando entramos no carro, começamos a perguntar a ela: filha, o que foi que você aprendeu hoje na salinha? O que foi que a tia falou? Será que ela contou uma historinha? E para tudo que eu pergunto a ela, ela começa a dizer não e não sei. Não sei, papai, não sei. Mas, filha, o que é esse desenho aqui? O que é que ele tem a ver com o que a tia falou? Não sei, papai. Filha, me explique aí. Você aprendeu alguma coisa? A tia falou alguma coisa hoje? Até que ela chega ao final da paciência dela e diz: papai, pergunta a tia amanhã. Essa é minha filha, Sarinha. Mas eu e você sabemos que essa resposta não é sensata. É por isso que nós precisamos insistir. Eu sei que minha filha ainda não é uma menina sábia. E é por isso que eu preciso insistir, insistir e insistir. Eu acho interessante ou curioso quando de vez em quando eu escuto pais dizendo a seguinte frase: eu não quero forçar o meu filho a ir à igreja. Eu quero que esta seja uma decisão natural. Como se fosse uma decisão natural. Meus irmãos, eu e vocês somos pecadores e nós já sabemos que escolher as coisas de Deus, sendo pecadores, não é natural, é antinatural. Como nós vamos dar carta branca à insensatez dos nossos filhos? Me diga o seguinte: se o seu filho chegasse a você dizendo: pai, eu não quero mais estudar, eu quero sair da escola e eu quero ficar em casa assistindo desenho e jogando no celular, você diria a ele: filho, eu não quero lhe forçar. Eu quero que a decisão de estudar ela seja natural para você. É claro que não, porque isso é insensato. Ser pais implica em muitas vezes tomar decisões para e por nossos filhos. É assim com a decisão da roupa, é assim com a decisão do que fazer na vida. Por que negligenciaríamos uma das coisas mais importantes de suas vidas? A questão é ainda mais complicada, porque ela não envolve apenas o ensino, ela envolve também exemplo. Você já percebeu que se suas ações estiverem dissociadas da sua fala, os filhos perceberão rapidamente. Imagine que eu digo para minha filha: filha, não tome refrigerante porque não é saudável. E ela me vê tomando uma garrafa de 2 litros sozinho. Ela vai ficar confusa. Ela vai achar que não é assim tão ofensivo. Ela vai perceber que aquilo dali é bom e que ela deveria fazer aquilo. Você pode morrer de dizer para o seu filho: filho, ir para a igreja é importante. Mas se você não trata isso com verdadeira importância, ele aprenderá que não é. Se você não der prioridade a isso, o seu filho no futuro também não dará. Talvez a sua desculpa hoje seja: o meu filho é pequenininho. Olhe, na hora de se arrumar para ir para a igreja, dá um trabalho que eu acabo desistindo. Ou então, ele não para quieto, minha filha não para quieta. E já que eu não consigo acompanhar a pregação, talvez seja melhor ficar em casa mesmo. Mais tarde, você mesmo vai impedir os seus filhos de virem à igreja, porque eles precisam estudar para uma prova para a qual não estudaram durante a semana inteira. Depois, o seu filho mesmo, com o seu consentimento, vai dizer que não vai vir à igreja porque tem que estudar para o vestibular. Depois ele passa no vestibular e a desculpa agora é a universidade que demanda muito tempo. Depois vem trabalho, casamento e, de repente, o seu filho se casa e começa a repetir o ciclo.
Geração após geração, estamos nos afastando do Senhor, achando que foi tudo muito rápido. Mas nós, meus irmãos, nós somos as pessoas que precisam influenciar as decisões dos nossos filhos. Se nós não ensinarmos o caminho do Senhor, o caminho em que eles devem andar agora, no futuro, eles também não escolherão o caminho do Senhor. Esse é o padrão. Como é que minha filha, meus irmãos, vai escolher um namorado, um esposo para ela? Eu já me preocupo com isso. E já peço para que Deus volte logo. Mas ontem eu completei 7 anos de casado. E eu fico pensando, será que minha filha vai ter a bênção de encontrar uma pessoa como eu encontrei? Onde é que você, jovem, adolescente, onde é que você está procurando um namorado, uma namorada? Onde é que você está procurando um noivo, um esposo? É entre os cananeus? Me diga o seguinte: quais são as suas amizades? Quem são os seus melhores amigos? Eles estão no meio do povo de Deus? Ou são os amigos da escola? Seus melhores amigos estão aqui nessa igreja local? Ou eles estão na universidade, no trabalho? Eles são crentes? Não? Então eu preciso lhe dizer, você está em perigo. Esse povo a quem você se irmanou, meu irmão, minha irmã, é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Nós somos ovelhas, naturalmente insensatas, que querem correr para longe. Deus nos deu uma igreja, uma cerca, para nos manter fora dos perigos desse mundo, ou para nos ajudar a enfrentar os perigos desse mundo. Meus colegas da escola viviam me chamando para as festas. E eu me lembro, como hoje, que muitas vezes meus pais me proibiram. E eu era um adolescente e naturalmente ficava com raiva. Até que num determinado momento, eu mesmo comecei a dizer que não queria ir. Sabe por quê, meus irmãos? Deus me deu a bênção de ter amigos aqui. Eu via que não fazia sentido as conversas, a escolha do crush, que na época a gente chamava de paquera, lá antigamente. A forma de lidar com a bebida, os planos para o futuro eram incompatíveis. Eu percebi com o tempo. Mas porque meus pais me ensinaram. E hoje eu olho para trás, meus irmãos. E quando eu me lembro dos meus amigos de juventude, aqui desta igreja, eu vejo que a maioria deles, aliás, muitos deles, se afastaram do Senhor. E foi assim que começou. Eles começaram a se tornar mais amigos dos amigos do colégio, depois da universidade, depois do trabalho, até que se tornaram muito mais parecidos com eles. É geralmente assim que funciona. Nós nos tornamos parecidos com quem convivemos. Por isso, eu preciso dizer, meus irmãos, Deus nos fez o seu povo. Deus não me salvou individualmente para viver sozinho. Deus não te salvou para andar longe do povo da aliança. Esse povo que está aqui é uma bênção de Deus para nós. Nós precisamos andar em comunidade. Nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos abrir mão do nosso individualismo. Nós precisamos abrir os nossos lares para receber e formar amizades que se aprofundam. Nós precisamos de verdadeiros amigos. É claro que todos nós somos pecadores, mas por graça, o Senhor nos fez o seu povo para que vivamos aqui. Este é um ambiente mais seguro no qual podemos viver. Por isso,
se você quer proteger o seu filho, se você quer se proteger dos perigos desse mundo, não adianta se eximir de suas responsabilidades. Não adianta querer que a igreja faça o que você não faz. Você mesmo precisa pastoreá-los em sua casa. Você mesmo precisa se antecipar e criar para eles um ecossistema que seja seguro para eles viverem. Mais do que isso, meus irmãos, mais do que pensar nas atitudes em si, nós precisamos lembrar que é por meio do Evangelho que Deus salva a mim, a você e aos nossos filhos. Se nós queremos vê-los crescendo no Evangelho, se queremos que a semente do Evangelho cresça e dê fruto em seus corações, nós precisamos criá-los no meio do povo de Deus. Filhos, os seus pais sabem mesmo o que é melhor para a vida de vocês. Talvez você não entenda agora, talvez você até se chateie, mas eles são os responsáveis pela sua vida. Os limites que eles impõem sobre vocês são bênçãos de Deus para a sua vida. Portanto, não se irrite tão facilmente com seus pais. Pais, uma palavra de encorajamento. Não desistam da batalha pela autoridade em suas casas. Seus filhos precisam de você. A minha filha precisa de mim. Você sabe que eles não têm como tomar boas decisões o tempo inteiro. Você sabe que eles ainda não são sensatos. Portanto, não desista. Continue se esforçando para pregar o Evangelho ao coração do seu filho. Continue insistindo em perguntar o que ele ouviu na igreja. Continue insistindo em lembrá-lo de quem Deus é. Criemos eles, meus irmãos, no meio do povo da aliança. Sabe por quê? Porque Deus salvará o seu povo. E o mais provável é que Ele faça isso com os nossos filhos, andando no meio do povo da aliança. Nessa primeira cena nós vimos os conflitos e pecados entre Judá e seus filhos. Agora nós veremos, entre os versos 12 e 13, os conflitos de Judá e Tamar. Esse texto tem apenas 2 divisões. Mas eu não vou dizer, como o pastor Renan, que vai terminar mais rápido. Não quero correr esse perigo. Ainda assim eu vou me esforçar. Perceba entre os versos 12 e 14 o que nos diz o relato, a narrativa de Moisés em Gênesis. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tímina, com seu amigo Ira, o adulamita, onde ele foi morar. Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear as suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Judá, meus irmãos, parece que está marcado pela morte, né? Morreram seus 2 filhos, agora morre a sua esposa. Ela sequer tem um nome mencionado. Segundo o reverendo Mauro Meister, essa cidade, a cidade de Tímina, ela era uma cidade de adoração dos cananeus. Lá eles tinham um templo onde anualmente acontecia uma espécie de festival. Para esse festival, os adoradores levavam as suas oferendas aos seus deuses e dizimavam através de prostitutas cultuais. Esse festival acontecia justamente nessa época desse relato, na época da tosquia das ovelhas. Judá está agora no meio do culto falso, sem sequer se dar conta da gravidade do seu pecado. Tamar, ao perceber que está sendo enganada,
resolve agora tramar contra ele, entenderam? Conhecendo bem o seu sogro, ela se disfarçou, meus irmãos, de uma prostituta cultual. Ela usa um véu para assim ser diferenciada de uma prostituta comum para uma prostituta cultual. E sabe o que ela faz? Ela simplesmente se coloca no caminho por onde seu sogro passaria. Está aí um plano que tem tudo para dar errado. Agora, o mais impressionante não é o plano. O mais impressionante é Judá que cai nele. Observe a partir do versículo 15. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com cordão e o cajado que você tem na mão. Ele então os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá, tomado pelo desejo, cai fácil num plano que tinha tudo para dar errado. Meus irmãos, ele entregou somente o seu RG, a sua habilitação e o seu cartão de crédito. O resultado é que, sem perceber, ele possuiu a sua nora e ela engravidou dele. O padrão de enganador que é enganado, que já tinha acontecido com Jacó, ironicamente surge novamente no texto, mas agora com Judá. Mas ele ainda não sabe que foi enganado. O verso 20 nos diz: Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo adulamita, Ira, a fim de reaver da mulher sua garantia, mas ele não a encontrou. E perguntou aos homens que estavam no lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? E eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim, ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou. Verso 23. Disse Judá: fique com ela com o que lhe dei. Fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos motivo de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Vejam aqui, meus irmãos, que ironia. Judá é honrado o suficiente para cumprir a promessa que fez a uma prostituta, mas não honrado o suficiente para cumprir a promessa que havia feito à sua nora. O pior de tudo é que a sua distorcida reputação era sua única preocupação. A maior vergonha que ele acha que pode ter aqui é atestar diante de outros homens que ele caiu na lábia de uma prostituta. O verso 24 nos diz o resultado deste evento. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam-no para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado para o seu sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertencem este selo, cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu deveria tê-la entregue ao meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Judá, meus irmãos, é rápido em condenar Tamar pela sua prostituição, tendo ele mesmo se prostituído. Mas
Esta era a oportunidade da vida dele. Ele não queria mesmo dar o seu filho a ela. Então ele viu a oportunidade de ouro surgir. Ele pensou, vou me livrar dela. Ele só não contava que a sua nora estava prestes a dar um checkmate nele, apresentando os documentos de Judá. Ao perceber, sem dar desculpas, sem encontrar justificativas, sem colocar a culpa em ninguém, ele reconheceu o seu pecado, inclusive atribuindo justiça a Tamar. É claro que ela errou. Ela pecou a tramar contra o seu sogro. Ela errou ao não esperar, assim como Sara anteriormente errou ao dar uma serva a Abraão para ter o filho da promessa. Ainda assim, ela parece mais fiel, inclusive, do que Judá, mesmo sendo uma canaanita, porque ela ao menos se manteve fiel à sua família. Ela não se prostituiu fora, ela não buscou uma relação ou uma descendência fora da família. Um comentarista vai dizer que provavelmente este evento, esta confissão de Judá, foi importante para o desdobramento da sua vida. Nesse mesmo período, provavelmente no capítulo 44, Judá estaria disposto a interceder pelo seu irmão e a se entregar como escravo no Egito. O texto continua nos dizendo, verso 27. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Nós já conhecemos uma história parecida. Enquanto ela dá à luz, um deles põe a mão para fora. Então, a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo, este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse, então você conseguiu uma brecha para sair. Então, deu-lhe o nome de Perez. Saiu depois o seu irmão, que estava com um fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Mais uma vez, o texto é irônico aqui. Ele nos aponta um nascimento de gêmeos, algo que já tinha acontecido na família de Jacó. E mais uma vez, o mais novo prevalece sobre o mais velho. Para ser sincero, minha reação ao ler esse texto é pensar imediatamente, meu Deus, como é que isso está na Bíblia? Como é que Judá pode ter se tornado um importante líder do povo de Deus no futuro? É este homem. É impressionante, meus irmãos, o que o pecado causa na vida de um homem. Quando nós estamos enredados por ele, nós ficamos cegos para a realidade. À medida que nós nos aprofundamos nele e nada nos acontece, vez após vez, nós vamos avançando e avançando. Nós nos colocamos em perigos cada vez maiores, ousamos cada vez mais. Mas o interessante é que, como Judá, nós não deixamos de enxergar os pecados das outras pessoas. Como Jesus dirá mais à frente, bem mais à frente, nós somos hipócritas. Somos capazes de enxergar o cisco que está no olho do nosso irmão, mas sequer somos capazes de tirar a viga que está no nosso olho. Sem consequências severas, nós continuamos a brincar com o pecado. Continuamos a tratá-lo como inofensivo. Nós nos enganamos como Jonas, tentando enganar a Deus, tentando fugir da sua presença. Nós ficamos cegos, meus irmãos, para as realidades espirituais, para o peso do pecado. Nós desistimos de simplesmente lutar. Nós ficamos como alguém que está tentando nadar para a superfície, mas que simplesmente desiste e deixa o corpo fazer o trabalho de afundar. Nós precisamos, meus irmãos, nesta manhã, clamar por Deus. Nós precisamos pedir pelo seu auxílio. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Mais do que isso, nós precisamos fazer guerra contra os nossos pecados.
Eu e você, nós precisamos mutilar aquilo que nos faz pecar, porque nós estamos diante de um Deus que é santíssimo e que se ira contra o pecado. Talvez você esteja se questionando: por que o meu adultério se tornou público? Por que será que eu precisei passar pelo constrangimento de ser disciplinado publicamente na minha igreja? Por que será que eu enfrento essa dificuldade financeira? Por que será que não consigo lutar contra a depressão? Por que será que essa doença não vai embora? Muitas perguntas podem atormentar a nossa mente. Mas e se eu dissesse que estas podem ser bênçãos disfarçadas de tribulações? Eu não quero dizer que todas as dificuldades que enfrentamos na vida são disciplina do Senhor, que são justa punição pelos nossos pecados. Mas, meu irmão, minha irmã, é fato que nesses momentos nós podemos ver a doce providência de Deus em ação, nos chamando para perto. Estranho seria, meus irmãos, se Deus nos largasse em nossos pecados. Estranho seria se seguíssemos a vida sem ser engolidos por um grande peixe. Maldição, meus irmãos, é prosperar em meio ao pecado. Se Deus nos disciplina, nós precisamos nos lembrar, é porque Ele nos ama. É o que a palavra vai nos ensinar. Nós aprendemos também por meio da palavra que Deus abandona os ímpios em suas más atitudes. Você se lembra do texto de Romanos 1? Nos versos 24, 26 e 28, nós vamos ouvir: pois Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos dos seus pecaminosos, do seu coração pecaminoso, para a degradação do seu corpo. Deus os entregou a paixões vergonhosas. Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Meus irmãos, maldição não é ser disciplinado. Maldição é andar para longe de Deus e prosperar. Maldição é não sermos confrontados nem desmascarados em nossos pecados. Maldição é não ter um profeta que nos diga que estamos errados, como Davi. Nós precisamos lembrar que Deus disciplina a quem ama. É isso que Ele vai nos ensinar em Hebreus 12. Deus nos disciplina porque nos escolheu como seus filhos. Em tempos de sequidão, em tempos de aridez, em meio a vales de sombra e de morte, nós não podemos esquecer: o Senhor é o nosso Pai, Ele está conosco. Por isso, não desperdice o seu sofrimento, como diria John Piper. Confesse os seus pecados ao Senhor hoje. Faça como Judá, reconheça a sua falta. Você não precisa se justificar. Você não precisa colocar a culpa em seu ninguém. Assuma a sua responsabilidade e confesse os seus pecados ao Senhor. Cristo, meus irmãos, é o nosso bom amigo. Nele para nós há esperança, há consolo. Nele há restauração. Nele há força para correr a corrida da santidade. Nós precisamos clamar por Ele. Precisamos esperar nele. Porque se nós estamos em Cristo, nós podemos ter a certeza de que nem nossos mais terríveis pecados nos afastarão do seu amor. Deus conhece a tua luta, meu irmão. Ele sabe o que você tem enfrentado. Não dê ouvidos à voz de Satanás, que insiste em te fazer acreditar que Deus te abandonou. Aproxime-se do Senhor, do trono da graça, com confiança por meio de Cristo, meus irmãos. Derramemos o nosso coração diante dEle, derramemos nossas lágrimas em oração, coloquemos a nossa angústia diante do Senhor, peçamos pelo seu auxílio, pela sua misericórdia.
não esqueçamos da verdade que esse texto nos comunica. Deus salvará o seu povo. Ele salvará ao seu povo. Esse capítulo, ele diz respeito ao Evangelho. Seja sincero, você deve ter pensado, eu não cometi pecados tão graves quanto Judá. Talvez você esteja se perguntando, como é que ele pode ser contado entre os salvos? A resposta é, por meio do Evangelho. É por meio do sacrifício de Cristo que nós podemos ser salvos. É por meio do sangue de Cristo, é por meio de seu sacrifício, que os pecadores poderão entrar no novo céu e na nova terra. É por meio da graça que Tamar, Judá, forasteiros, índios, nós seremos alcançados. É por meio da graça que nós podemos entrar na Nova Jerusalém com roupas novas e limpas. Talvez você esteja aqui e se pareça com Tamar. Você é um descrente. Não se entregou ainda ao Evangelho. Talvez seja difícil admitir. Mas você está aqui ouvindo alguém que não gostaria de ouvir. Coisas que não gostaria de ouvir. Você parece estar na família errada, assim como ela. Mas Deus pode estar falando a você nesse momento. Você não quis fazer a desfeita com a pessoa que te chamou. E eu preciso dizer, talvez Deus esteja para te transformar hoje. Você deve pensar, bem, eu não sou digno. E eu lhe respondo, quem de nós é? A grande questão do Evangelho não é que nós sejamos dignos, mas é que aquele que é digno morreu para nos dar vida eterna e para nos fazer o seu povo. Se Ele está te chamando hoje, não resista. Porque você precisa saber, Deus salvará o seu povo. Se você estiver entre os eleitos de Deus, mais cedo ou mais tarde Ele vai te salvar. Mas talvez você seja mais parecido com Judá. Você até é um crente, mas tem andado distante do povo de Deus, dos caminhos do Senhor. Você faz parte do povo de Deus, mas já não anda do mesmo jeito. Você deve ter se frustrado, você deve ter desanimado e cansou da corrida. Vez por outra você aparece, e talvez tenha sido hoje. Mas você sabe, você tem andado muito mais como um cananeu. E é possível que nós tenhamos provocado feridas em você. Vez por outra nós não gostaríamos. Mas a verdade é que nós parecemos um pouco com a família de Jacó. Vez por outra somos meio desajustados. Pecamos uns contra o outro. Às vezes gravemente. Mas a verdade, meus irmãos, é que Deus nos chamou para sermos uma família. Deus nos resgatou para sermos o seu povo. Por isso, talvez seja a hora de fazer as malas. Talvez seja a hora de voltar para casa. É possível que seja a hora de engolir o orgulho, de rever amigos, de fazer novos amigos, de pedir desculpas e de se desfazer de desculpas. Talvez seja a hora de você pedir perdão ao Senhor. Você não precisa colocar a culpa na igreja. Você não precisa colocar a culpa no seu pequeno grupo. Você não precisa colocar a culpa no seu líder. Simplesmente confesse os seus pecados e volte-se para o Senhor. Volte para o meio do povo de Deus. Esteja aqui regularmente, não falte. Esse povo é uma bênção para a sua vida. Você precisa pensar, será que só a igreja peca? Será que você não pecou? Será que você não repeliu pessoas para longe de você? Será que você em alguma medida não abusou delas? Assumamos os nossos pecados. Porque vale a pena, meus irmãos, andar com o povo de Deus. Você vai olhar para trás e vai poder ver, Deus andou ao seu lado. Ele enxergou as suas lágrimas.
Ele te consolou em meio à tua tristeza. Não importa o quão cansado você esteja, não importa quão calejado estejam os seus pés, no futuro vai ter tudo valido a pena. Nós estaremos diante do nosso Rei. Ande com o povo da aliança. Não ande só. Assuma os seus pecados. Deus salvará o seu povo. Para concluir, o capítulo 1 de Mateus nos apresenta a uma genealogia. Essa é a genealogia de Cristo. Dentre tantos homens citados, aparecem 5 mulheres que não eram israelitas, mas que se tornaram povo de Deus. Adivinhe você quem está nessa genealogia? Tamar. Tamar está na genealogia de Cristo. Por meio de uma união improvável, por meio de uma esposa errada, a descendência do Messias está por vir. Por que Tamar deu um filho a Judá? Porque Perez passou na frente de Zerá? Porque José foi ao Egito? Muitas respostas podem vir à nossa mente. Mas o que é mais importante, dentre todas as coisas que nós precisamos observar, nós precisamos ver que Deus está conduzindo a história da redenção com sua providência. Ele levou José ao Egito, porque lá ele salvaria o povo de Deus da fome. Lá, através dele, Judá seria afastado dos cananeus. Por meio da obra de Deus, por meio da vida de José, ele iria ao Egito para salvar o seu povo. Ele é uma espécie de Cristo. Deus salvará o seu povo, meu irmão. Nós estamos numa peregrinação e nós precisamos olhar. Deus está providenciando a nossa salvação. Judá mais à frente, no capítulo 49, será chamado de leãozinho. Jacó, em tom de profecia, dirá a ele: o cetro não se apartará dele, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, e a ele as nações obedecerão. Eu não sei, meu irmão, o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei se o que está acontecendo em Asbury é um genuíno avivamento. O que eu posso dizer é que não há misticismo naquele lugar. Eu e vocês não precisamos peregrinar para os Estados Unidos. Eu e vocês não precisamos peregrinar a Jerusalém. Não precisamos ir à Europa, visitar a Alemanha, as igrejas da Reforma, para sermos abençoados. Eu e vocês precisamos abrir a Bíblia nessa semana. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos nos derramar em oração diante do nosso Salvador, diante do nosso Redentor. Se nós queremos ser transformados verdadeiramente, nós precisamos da palavra de Deus. Ore a Ele, se maravilhe outra vez com sua glória. Isso não vai significar que as coisas vão melhorar. Talvez elas até piorem. Talvez nós sejamos perseguidos. Talvez o seu filho seja assolado no colégio por ideologias que vão de encontro com a palavra de Deus. Talvez o governo se volte contra a igreja do Senhor. Mas nós precisamos lembrar, Deus não perderá nenhum dos salvos. Nós estaremos com Ele naquele grande dia. Pode vir tribulação, pode vir perseguição, o governo pode querer nos matar, nós estaremos com o nosso Redentor. Lembremos, Deus salvará o seu povo, apesar e às vezes através dos pecados. Ore ao Senhor nesse instante.